Bom, deixa eu chamar aqui o professor Thomas de Toledo. Professor Thomas de Toledo, obrigado mais uma vez, viu, por estar aqui conosco, atender o nosso convite, num dia hoje bastante quente e que precisamos de esclarecimento, precisamos de informação correta, interpretação, análise correta, que é em relação à Rússia, tá? Ao confronto que existe hoje, Rússia e Ucrânia. Então, hoje, como nós sabemos que no sábado houve um ataque a uma ponte construída pela Rússia, ligando o território da Rússia à Crimeia, que é território russo hoje também. Então, houve um ataque lá e hoje houve ataques a Kiev. O ataque pesado a Kiev, aéreo, com mísseis, e já era previsível, porque até os jornalistas diziam, até diplomatas, já no chat escreveu um texto sobre isso, falou, olha, vai haver resposta com certeza, porque é até uma obrigação do Putin dar algum tipo de resposta neste momento. E só lembrar que o Putin, tempos atrás, ele alertou o Zelensky de que poderia haver ataques a centros de decisão. Ele está dizendo aonde ele vive, a palácio, ao governo, que isso não ocorreu. Mas hoje ocorreu bem perto, né, de onde mora o Zelensky, pelo menos é o que eu li na imprensa. A palavra é sua. Como é que nós devemos ver a situação hoje da Rússia, a Ucrânia, essa guerra, e exatamente o que representa esse ataque? Saudações, Joaquim. Dá um retorno aí, tá tudo bom o som? Tá ótimo, tá bem. Tranquilo. Então, um prazer estar aqui com você, com a audiência do 247, sempre uma audiência muito crítica, que analisa as questões por outro ângulo. Então, o que está acontecendo na Ucrânia é realmente uma série de movimentações, que aqui a gente tem uma sequência de fatos que ocorreram nas últimas semanas que levaram à escalada atual. Então, vamos lembrar que, há uma semana atrás, o Nord Stream 1, que é aquele gasoduto que liga a Rússia até a Europa, ele foi sabotado e ele foi praticamente inviabilizado, pelo menos no curto prazo, para poder fornecer o gás para a Europa, especialmente ali para a Alemanha. Tudo indica que isso foi uma operação muito bem planejada pelos Estados Unidos e por alguns membros ali do governo do Serviço de Inteligência da Ucrânia, mas isso muito provavelmente foi uma coisa que tudo leva a crer que haja o envolvimento dos Estados Unidos, porque é quem realmente ganha com essa situação. Os Estados Unidos eles estão se oferecendo enquanto alternativa para fornecimento de energia para a Europa, não apenas de gás, mas de energia como um todo. Os Estados Unidos hoje eles estão numa condição de autossuficiência de petróleo, de gás, que a economia dos Estados Unidos ainda é a maior do mundo em termos nominal, em termos de PIB, de paridade do poder de compra, já é a China. Mas a economia dos Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo em termos nominais. Então, aquela economia precisa de muita energia. E eles não só estão conseguindo atender a demanda deles com a produção doméstica, como estão se projetando para oferecer isso para a Europa e, ao mesmo tempo, trabalhando para conseguir alternativas de aliados da OTAN para oferecer isso. Então, você tem toda uma movimentação ali no quadro da questão da energia, principalmente aí como resultante aí dessa explosão do Nord Stream. Então, depois que teve essa explosão do Nord Stream, nós tivemos aí outros acontecimentos que foram bastante importantes nesse processo. Primeiro que a Ucrânia havia anunciado uma nova ofensiva nos territórios da região de Donbass, e a Ucrânia tomou posições importantes, e naquele momento a mídia anunciou que a Rússia estava perdendo. E foi muito estranho a movimentação da Rússia, e isso que eu acho importante, quando a gente analisa a guerra, as pessoas elas têm uma ideia muito, assim, sabe, conquista o território, avança, não sei o quê. A guerra ela tem movimentos, e muitas vezes a gente analisa um período da guerra em si, a gente pode se iludir com que um movimento aparentou. E foi exatamente o que aconteceu. Porque naquele primeiro momento parecia que a Ucrânia estava numa contraofensiva e a Rússia retrocedendo e perdendo territórios. Só que depois, passado uma semana dos acontecimentos, a gente consegue ver sob um outro ângulo. Na verdade, a Rússia retrocedeu posições para poder proteger as cidades onde aconteceria o plebiscito. Então, 4 províncias fizeram plebiscitos para anexação à Federação Russa. O plano inicial
pelo menos entre o 2014 até recentemente, não era que ali fosse anexado pela Rússia no primeiro momento. A ideia era fazer um novo país, que tem até um nome, uma bandeira, até um hino, chamado Novorossia. Então, essa ideia da Novorossia, na verdade, acabou praticamente, porque hoje já são formalmente território russo, pelo menos de acordo com esse resultado do plebiscito. Então, como é que funcionou esses plebiscitos? A Rússia, ela protegeu as principais cidades, ela recuou todas as suas tropas para proteger de uma forma que não ocorresse nenhum tipo de atentado, nenhum tipo de bombardeio durante o processo plebiscitário, e ela foi muito bem sucedida nisso. E aí, o que acontece? Deu a impressão, para quem analisa a movimentação do mapa de forma linear, mecânica, você olha para o mapa, parece que a Ucrânia recuperou territórios. Só que a Rússia, ela consolidou um domínio sobre 4 províncias. Na verdade, os litígios começaram em 2014 em Donetsk e Lugansk. Mas, para poder fazer a linha de continuidade com a Crimeia, ela anexou também Kherson e Zaporizhzhia. E aí, qual que é a importância desses centros? Esses centros são muito, muito importantes, porque Zaporizhzhia tem a maior usina nuclear da Europa. E essa usina, desde que ela passou para o controle russo, e aí é interessante que a Rússia passou a controlar algumas áreas ligadas à produção de energia atômica na primeira fase da guerra da Ucrânia. E uma delas foi essa usina de Zaporizhzhia, em que, por exemplo, eles chegaram até Chernobyl. Os serviços especiais nucleares da Rússia chegaram a capturar aquele material radioativo que estava ali, que pudesse ser usado pelos ucranianos. Eles preferiram correr o risco de pegar um material que estava ali guardado do que deixar isso cair em mãos ucranianas para eles fazerem ou bomba suja ou bomba nuclear tática ou até estratégica. Não sei, isso aí só os serviços de inteligência russa e ucraniano vão saber o que foi pegado e o que tinha lá. Mas Zaporizhzhia, então, tem essa importância. Donetsk e Lugansk, 2 importantes zonas de mineração e industrial. Então, ali na região de Mariupol, nós temos a fábrica Azovstal, que foi completamente destruída, mas era a maior siderurgia da União Soviética. Então, não era qualquer coisa que tinha. Uma coisa muito importante e muito cobiçada pelos oligarcas ucranianos. Então, você tem aí um fator estratégico, um fator econômico e aquela concepção estratégica russa que vem desde ali da invasão de Napoleão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que é sempre ter uma zona tampão para proteger a larga extensão territorial russa a tempo de ter uma reação. Inclusive, isso foi o que resultou, no final da Segunda Guerra Mundial, em toda aquela expansão do leste europeu como área de tampão russa. Então, nós tivemos esse movimento, tá? E aí a anexação, e a resposta a essa anexação foi a explosão da ponte. A explosão da ponte foi um atentado muito bem planejado, porque até agora a gente não sabe a real forma como foi, né? Então não sabemos se foram colocados explosivos, se foi um atentado suicida, se houve contra-inteligência por parte de algum setor, se houve infiltrados dentro da Rússia. Ainda estamos avaliando, né? A gente ainda não tem as respostas. Pode ser que a gente nunca chegue a ter o que realmente aconteceu. O fato aqui essa situação fez com que o Putin fizesse uma série de mudanças ali na estratégia. Eu tenho uma teoria, que eu já venho falando aqui com vocês já desde o começo dessa guerra, que eu acho que o Putin é um dos mais moderados nessa guerra, um dos mais moderados. Por quê? Porque desde 2014, o Partido Comunista da Federação Russa, ele pede uma intervenção radical na Ucrânia. Um bombardeio pesado, a desnazificação, tudo isso é uma reivindicação do Partido Comunista da Federação Russa. Então, assim, o Partido Comunista da Federação Russa é o maior partido organizado da Rússia e o segundo maior em termos de representação. Ele aqui no Brasil é o PT o maior partido. Lá não tem partido de centro-esquerda. Lá é Partido Comunista e Rússia Unida. E aí tem alguns partidos liberais pró-Ocidente que foram todos silenciados agora nesse processo. Então existe um grande consenso entre o Partido Comunista e o Rússia Unida, que é o partido do Putin, mais outros partidos menores, de que esse ataque tem que acontecer. Só que, por incrível que pareça, quem pede uma posição mais dura são tanto os nacionalistas, por exemplo, a turma do Dugin, que teve aquele atentado contra Dugina, que sensibilizou o país, quanto a esquerda, que é o Partido Comunista. Então, esses pedem uma linha mais dura, e o Putin, o Medvedev,
meio que freiam. Só que, em razão desse atentado na ponte, o Putin mudou o comando das Forças Armadas e colocou ali o general Sorovikin, né, o nome do cara até é Viking, e ele tem uma fama, né, ele foi quem resolveu o conflito na Chechênia e ele resolveu também a questão da tomada de Alepo, na Síria, a reconquista de Alepo pelas forças do Bashar al-Assad. É um general muito experiente. E hoje o general já estreia com esse bombardeio massivo em Kiev e outras regiões da Ucrânia que a gente ainda está recebendo as informações. Mas já mostra uma nova forma de agir da Rússia. A Rússia, até hoje, ela evitou alvos de infraestrutura, ela evitou alvos civis, ela se concentrou em alvos militares. Ela passa por uma segunda fase agora, que é atacar alvos de infraestrutura, o que ela não estava fazendo. Então, já é uma escalada no sentido do tipo de alvo. A Rússia estava focando só nos alvos militares, inclusive porque ela disputa a popularidade com o regime de Kiev nos territórios ucranianos. Então, você tem uma disputa, né? Pensa o seguinte, eles foram o mesmo país por quase 80 anos, a União Soviética. Então, existem pessoas ali que se identificam como russos, outras como ucranianas. E aí, quando vem o Estado russo de um lado, o Estado ucraniano do outro, você tem os dois lados com pessoas que pendem para um ou pendem para outro. E isso varia em cada região por questões étnicas, por questões históricas e questões políticas. Então, isso tem pesado e, inclusive, reflete, né, o plebiscito ali, mostra claramente que a população de maioria russa, que é exatamente aquela que se concentra nessas províncias, optou por esse caminho. Então, realmente agora existe um clima para que o Putin escale um pouco mais esse conflito e que ele comece a apresentar cenas tais quais a gente viu hoje. Tá certo. Doutor Thomas, só lembrar para o senhor Thomas, é historiador, autor de vários livros, vamos falar de um outro livro dele depois, mais tarde, autor de vários livros, e foi da juventude do BRICS, conhece a Rússia, visitou a Rússia, para vocês saberem, e tem estado conosco aqui, dá o seu tempo generosamente para explicar esse conflito e para entendermos. Agora ele está dizendo que houve até uma troca do comando das Forças Armadas da Rússia, então vai endurecer o conflito, pelo que tudo indica. A pergunta que eu faço é o seguinte, eu li um livro agora há pouco tempo, que é a Árvore de Guernica, que fala da Guerra Civil Espanhola. E você percebe durante um tempo que o Ocidente tolerou. Então você tinha ali a presença da Alemanha, na época nazista, a Itália fascista, e o Ocidente tolerou, a Inglaterra tolerou, todo mundo tolerou meio que para ver o que acontecia. E você, salvo engano, é que falou que muitas vezes existe esse tipo de guerra para ver o potencial do inimigo, isto é, do adversário. Isto é, será que é isso que o Ocidente quer, essa guerra, para saber até onde a Rússia pode ir? Eu acho que esse é um dos fatores determinantes, sim, Joaquim. Não porque, veja uma coisa, a Rússia, em 2014, quando teve o golpe na Ucrânia, como eu falei para vocês, o Partido Comunista e os setores mais radicais do nacionalismo russo já queriam que houvesse uma intervenção ali na Ucrânia. Essa posição ela perdeu, o governo do Putin optou por um apoio moderado aos rebeldes, no sentido de, vamos preservando suas posições, a gente vai mandando armas, vocês vão se mantendo aí, vocês viram a referência, e vão enfrentando aí o regime de Kiev. Então eles foram recebendo isso, principalmente nos Estados Unidos teve a administração Trump. O Trump ele tem negócios econômicos com a Rússia, né, que é inclusive o Partido Democrata usou isso enquanto pretexto para dizer que houve espionagem russa nas eleições que beneficiaram o Trump, né, pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer forma, o Trump sempre foi muito próximo do Putin comparado ao Partido Democrata. Inclusive, se você for recordar, as eleições de acho que foi 2016 que saiu o Obama, né? Acho que foi isso. Quando teve essa eleição, que aí o Trump ganhou, nós tivemos uma situação em que a Rússia e os Estados Unidos estavam numa situação de distensionamento. Quando muda para o Partido Democrata, quando muda esse regime, nós temos uma virada brusca. E aí toda uma pressão da indústria bélica, porque a Rússia, os Estados Unidos, a indústria dos Estados Unidos, ela não estava preparada para um tipo de guerra convencional. Por quê? Desde os atentados de 11 de setembro, portanto há 20 anos, os Estados Unidos priorizaram
investir em tecnologia voltada a guerras assimétricas. Então, o que são guerras assimétricas? É você, literalmente, pegar um aleijado, né? No sentido, as forças armadas do Iraque estavam todas aleijadas. O Afeganistão, nós podemos dizer literalmente que é a maior população de pessoas pernetas do mundo por causa das minas terrestres da guerra do Afeganistão. Então, você enfrentar esse tipo de força assimétrica é um tipo de armamento, é um tipo de inteligência, é um tipo de bomba específica de perfuração. Então, você tem todas umas questões técnicas que obrigam você a agir de uma forma completamente diferente de você fazer uma guerra convencional com uma potência que tem assim, uma equidistância. E desde o fim da União Soviética, os Estados Unidos foram diminuindo o investimento nesse tipo de armamento para a guerra convencional. E aí, com essa guerra na Ucrânia, você tem agora uma justificativa para reativar o setor bélico e investir nesse tipo de arma. Para você ter uma ideia, eu vi recentemente que parece que os Estados Unidos estão com problemas em ofertar para a Ucrânia munições, porque a indústria de munição deles não estava preparada para essa quantidade saraivada que eles estão sendo obrigados a usar contra a Rússia. Então, por isso que eles estão agora organizando todo esse processo de reequipar militarmente para dar uma resposta à altura desse desafio geopolítico. E aí, quando a gente fala da Think Tankolândia, né, onde ficam os think tanks dos Estados Unidos, existem várias posições ali. Tem uns que querem realmente uma guerra aberta com a Rússia. Outros querem que isso seja só uma oportunidade para aquecer a indústria bélica e para garantir a fronteira europeia com relação ao que seria a área de influência eurasiana, russa, e, de certo modo, até conter o avanço chinês. Então, esse é um caminho. O outro caminho são aqueles pensadores da geopolítica mais tradicionais que pensam que essa guerra foi um grande erro da OTAN, que a OTAN isso pode se escalonar para um nível que caia no descontrole. Então, toda essa movimentação tem sido feita internamente no âmbito dos Estados Unidos e no âmbito também da Rússia e dos seus aliados. Um dado importante, Joaquim, a Belarus, ela praticamente aderiu agora aos esforços de guerra. Então, como agora Kiev voltou para o palco de operações militares, a região ali do país chamado Belarus é uma região em que ela está muito próxima, ela está muito acerca ali da Ucrânia, e a Rússia, como tem fronteiras, ela desloca suas tropas por ali, porque tem uma relação muito boa com o presidente da Bielorrússia. Então, agora a tendência é que a Bielorrússia se envolva ainda mais no conflito. E desses setores mais radicais no interior da coalizão russa, o líder checheno já pediu que o Putin comece a usar a bomba atômica porque ele já está cansado de ver aí a perda de posições. Então, ou seja, nas últimas semanas, a posição mais moderada de só atacar alvos militares, de só proteger o que conquistaram, ela perdeu espaço internamente na Rússia e os mais radicais agora estão dando as cartas internamente ali no contexto russo. Entendi. Doutor, mas nós estamos aí com mais de 7 meses de guerra. O que você acha que vai acontecer? Quer dizer, a tua análise, vamos ter ainda muito tempo de guerra? O que precisa para efetivamente acabar? Você acha... O Donald Trump ganhar. Não, quem ganhar? O Donald Trump. É a única forma que eu vejo de alterar... Não que eu esteja torcendo pelo Trump. Se eu pedir uma análise realista, eu estou dando aqui. O Trump já se posicionou essa semana como crítico à ação da OTAN. O Elon Musk, que também é correligionário do Trump, já se posicionou como propondo-se a ser mediador, né? Diz que ele investiu aí uma boa grana nos satélites de comunicação, e agora a Rússia já discute até usar armas lasers para poder derrubar os satélites do Elon Musk que estão fornecendo dados aí para a Ucrânia. Então, a guerra ela tem aí algumas sutilezas. Mas eu acho que, assim, se os republicanos voltarem ao poder nos Estados Unidos, eu acho que a tendência dessa guerra é caminhar para uma negociação. Se mantiverem os democratas, eu acho que essa guerra vai durar enquanto eles estiverem no poder. Mas que situação, que escolha de Sofia. O Trump é uma ameaça à humanidade. Nós falamos, o Trump fortaleceria o Bolsonaro aqui, nós sabemos disso, né? E, agora, poderia também outra forma de encerrar seria a própria deposição do Zelensky,
uma revolta interna ou uma prisão do Zelensky, no caso, pela Rússia? Olha, o Zelensky ele já resolveu isso. Ele fechou toda a imprensa, ele fechou todos os partidos políticos que não apoiam ele, todos os partidos nazistas que apoiam ele continuam funcionando regularmente. Existe uma perseguição brutal na Ucrânia a quem é crítico às posições do Zelensky. Então, e o Zelensky tem o apoio internacional do Ocidente. Então, o Zelensky, enquanto ele for útil, ele vai ficar lá. Quando o Zelensky perder a utilidade, vão fazer com ele o mesmo que fizeram com o Sérgio Moro da vida. Tipo, ele está lá a serviço, ele é um funcionário. Depois que terminar a utilidade, eles descartam. É assim que sempre os Estados Unidos e a OTAN jogaram. Então, o Zelensky ele não tem voz. Esse não é um conflito da Rússia contra a Ucrânia. O conflito é dos Estados Unidos da OTAN contra a Rússia. E a Ucrânia é simplesmente o palco. O marionete da história é o Zelensky que está ali para se vestir de cidadão comum, colocar uma camiseta comum assim, ir lá por meio e fazer um ensaio da Vogue para dizer que está triste com as pessoas que estão morrendo porque o Putin é o malvado do mundo. Sr. Thomas, não está faltando também outros países para tentarem chamar as pessoas à razão? Nesse caso, a eleição do Lula poderia ajudar. O Lula é insistente, o Lula foi lá no Irã, o Lula, eu tenho certeza de que ele vai passar mal no telefone, tentar falar com ele em qualquer oportunidade, vamos negociar, tanto com o Putin, com quem ele fala, e também com os Estados Unidos. Ele também tinha boa relação com os Estados Unidos. Você responde, enquanto você responde, eu vou deixar você na tela aqui, para fazer uma atualização do meu computador, até para recuperar alguns instrumentos aqui, até para poder tirar as pessoas que são mal educadas, que ficam aqui provocando, atrapalhando o nosso debate. Mas fica aí, responde à vontade, que é coisa de 2 minutos, tá bom? Vamos lá, tranquilo. A situação é a seguinte, o Lula, ele é um nome muito importante, ele é reconhecido internacionalmente como uma liderança do sul global. Sem dúvidas que o Lula traria uma nova opinião e isso poderia realmente influenciar positivamente. Mas eu acho que 2 fatores vão atrapalhar isso. Primeiro, uma coisa era o Lula, quando ele fazia isso em 2009, 2010, quando o PIB do Brasil crescia 7,5%, quando a América Latina estava integrada com governos progressistas, de esquerda, quando se havia uma eleição do Obama, que naquela época ainda não se imaginava que o Obama seria até mais agressivo que o Bush, né? Então, havia todo um clima que possibilitou com que o Lula tivesse essa posição. Agora, o Lula vai assumir agora uma situação muito mais complicada. Primeiro, ele vai assumir derrotando com uma diferença muito pequena, considerando que ele vai ganhar, né? Vai que surja qualquer coisa aí no meio do caminho, que tomara que não surja. Mas imagina que o Lula vai ganhar essas eleições e ele vai ter que assumir, primeiro, com um Congresso que vai ter uma bancada de quadros bolsonaristas, não é um bando de bolsonarista, perdão da palavra porra louca, é a elite do bolsonarismo que participou do ministério. É a gente com experiência de governo, que agora está no Senado, que agora está na Câmara, que está bem posicionado nos governos estaduais. Então, o Lula vai assumir uma condição muito difícil interna e também uma condição muito difícil externa, porque a extrema-direita cresce no mundo inteiro. E aí, a eleição... Veja só que situação. A eleição do Trump fortalece o campo político do Bolsonaro, mas do ponto de vista da guerra da Ucrânia, fortalece o campo do Putin. O Putin, por sinal, ele preferia talvez um Lula, por entender a importância do BRICS, mas ele não se incomoda se for um Bolsonaro, porque um Bolsonaro ele acaba agindo de acordo com os ideólogos dessa direita mundial e acabam, de certo modo, relevando certas coisas do Putin. Então, para o Putin, é uma situação confortável, independente do resultado que for no Brasil. Diria que o Brasil tende a colaborar do ponto de vista do que ele quer, mas eu acho que o Lula vai ter muita dificuldade no começo para fazer uma grande projeção que nem ele teve. Ele primeiro vai ter que consertar a casa aqui antes de se meter em umas coisas mais complicadas, porque ali realmente é uma situação que você tem que mediar muito bem, porque um passo errado ali ele pode desestabilizar o país, e aí imagina um Partido Democrata apoiar um golpe aqui no Brasil, o desastre que seria. E a gente sabe que o golpe de 2016 foi feito pelo Partido Democrata. Então, quem começou tudo isso que a gente está vivendo agora não foram os republicanos, foram os democratas. E o Lula tem muita consciência disso, porque ele já falou isso várias vezes. Ele sabe quem montou a Lava Jato, ele sabe quem treinou a Lava Jato, ele sabe
O Lula, depois da prisão, ele está muito mais interessante do que o Lula antes disso. Caiu muita ficha de certas coisas, que antes ele... talvez assim, porque ele ainda... O mundo ainda não está preparado para ver uma onda de extrema-direita para a qual veio. E o próprio Lula, me lembro de uma entrevista que ele deu para 247, um pouco antes dele, uma semana antes dele ser preso, ele falou para o Atucha, ele falou o seguinte: se eu entendo de política, o segundo turno vai ser entre PT e PSDB em 2018. Aí ele foi preso e olha o que aconteceu. A história é completamente diferente do que o próprio Lula previu. E aí, nesse tempo, ele viu que precisava refazer certas leituras, inclusive do cenário internacional, para entender a situação. Tem pessoas do PT que estão negociando aí na surdina com o pessoal do Partido Democrata, porque o Partido Democrata não interessa que o bolsonarismo dê um golpe aqui, porque qualquer golpe que aconteça aqui no Brasil pode servir de inspiração para o trumpismo lá. Então, para eles, você tem uma aliança tática entre o Lula, essa frente que está apoiando o Lula, com o Partido Democrata no sentido da legalidade dessas eleições, que na verdade não é por motivo ideológico, é puro pragmatismo do Partido Democrata, porque eles não querem que a cena se repita como aconteceu na questão do Capitólio. Então, vamos tentar entender como está complexo o mundo. Né? Teve manifestação grande na Alemanha esse fim de semana, grande, falando do gás, vão ter que pagar muito mais e podem correr o risco de ficar sem gás de uma guerra que eles não têm nada a ver com isso. Então, eles estão até atacando muito o governo lá, da Alemanha, e quem promoveu foi a AfD, né, que é a Alternativa para a Alemanha, que é de direita, extrema-direita. Extrema-direita. E parece que a posição deles é racional ali dentro. Parece racional. O que está acontecendo? O que nós temos que entender? Você teve a própria visita do Bolsonaro lá para o Putin, e nós sabemos que o Putin tem uma relação diplomática positiva com o Lula, teve naquela ocasião, nunca tiveram problemas. O BRICS, o Brasil se dava muito bem com o BRICS e caminhava bem com o BRICS no tempo do Lula, bem. O que acontece? O que está acontecendo? O que é extrema-direita? Como é que... Veja, para mim, eu acho impensável ter que apoiar um Trump na vida, torcer. Apoiar a gente não apoia, porque a gente está em outro país. Mas torcer por um Trump e ele ser a solução para uma guerra da Ucrânia. O que está acontecendo? Como é que nós temos que rever aí certos conceitos para entender esse mundo complexo em que nós vivemos, né? Eu acho, Joaquim, que a resposta está a esquerda e a direita liberal, vamos lá, a centro-esquerda e a centro-direita, fracassaram. Elas não conseguiram apresentar uma alternativa para resolver os problemas que o neoliberalismo criou. Ao contrário, né, você vê todo mundo que se diz esquerda, que chegou no poder na Europa, rezou a cartilha. Aqui na América Latina, até os mais radicais não fizeram reformas estruturais do ponto de vista econômico. A gente tem mais radical que Cuba, mas Cuba é uma experiência do século passado que se manteve naqueles parâmetros mesmo depois das mudanças. A Venezuela, por exemplo, ela manteve o mesmo modelo econômico. Quando Chávez convocou aquele plebiscito, um dos pontos ali, quando Chávez ainda estava vivo, o plebiscito que ele perdeu era acabar com a autonomia do Banco Central, e ele não conseguiu fazer isso. Então, os Kirchner tiveram muito problema ali com os fundos abutres. Hoje a inflação é um problema ali, porque não há uma correlação de forças interna na Argentina para se romper com esse modelo. Nós tivemos na Bolívia o golpe contra o Morales. Então, a esquerda da América Latina ainda conseguiu, por mais que ela tenha fracassado em termos de reformas profundas, ela ainda conseguiu ser deposta e voltar. Agora, quando a gente fala da esquerda europeia e estadunidense, é uma situação muito mais complicada. Por quê? Porque a esquerda europeia, ela se fincou, a esquerda europeia e estadunidense, vamos chamar de esquerda ocidental, na agenda dos costumes, nas pautas mais que o pessoal fala identitária, essas questões, e ela simplesmente abandonou as questões econômicas. E quando ela abandona as questões econômicas, abandona a questão nacional e abandona a identidade de classe, ela simplesmente perde a sua comunicação com os trabalhadores, com o povo, com quem produz. E aí, hoje, a esquerda não consegue, europeia e estadunidense, quando chega no poder, apresentar algo além de legalização do aborto, casamento gay, que é uma pauta que une tanto a esquerda liberal quanto a direita liberal. Então, o que acontece?
nova extrema-direita que surge no mundo, ela basicamente ela se apresenta como uma espécie de pós-fascismo. O que seria isso? Seria os valores originais do nacionalismo, a questão do Estado cooperativo, que significa o seguinte, emprego para o trabalhador e lucro para o patrão, né? Que é a ideia que o Mussolini começou lá atrás e que o Trump é um pouco disso. Nos Estados Unidos, enquanto eu morava lá, eu conheci muito trabalhador, muito operário, muito imigrante que apoiava o Trump, porque o Trump, a ideia que eles têm é que o Trump oferecia emprego e que o Biden só estava preocupado com coisa que não resolveria o problema deles. Então o povo falava, é engraçado que quem é imigrante lá e conseguiu a sua ou a nacionalidade ou o green card, esse povo tem o mesmo preconceito que o americano tem contra o imigrante. Então é interessante que eles não têm uma solidariedade com o pessoal, com os imigrantes que estão chegando. Então por isso eles pendem para a extrema-direita. E a extrema-direita está oferecendo soluções de emprego, né? O pessoal lembra que a memória que se tem que na época do Trump tinha mais emprego do que na do Biden. Isso não sou eu que estou dizendo, é o que você vê conversando com as pessoas. Inclusive na Califórnia, que é um estado considerado como liberal, porque lá a ideia de liberal é o que a gente chamaria aqui de esquerda, apesar de não ser esquerda no sentido marxista, no sentido classista da coisa. Então, eu acho isso bastante curioso do ponto de vista da forma como a extrema-direita vem apresentando a resposta. Né? Vem resgatando a bandeira dos países, a nacionalidade. A esquerda simplesmente abandonou a nacionalidade, deixou a extrema-direita foi lá, pegou os símbolos brasileiros, pegou a bandeira, pegou o hino, falou, isso é meu, eu sou Brasil, meu partido é o Brasil. Enganaram muita gente com isso, porque você vê até hoje gente falando, a nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Nunca um partido de esquerda propôs isso, mudar a cor da bandeira para vermelha. Mas a esquerda tem aí que fazer uma autocrítica, né? A esquerda não apenas no Brasil, mas mundial. Na época do Che Guevara, a palavra de ordem era pátria ou morte, pátria ou muerte. Né? Na época, o Fidel Castro, sempre a questão, né, a palavra de ordem era a pátria. Então, isso, né, a esquerda se afastou disso, ela simplesmente abandonou. O Fidel Castro, se hoje ele descesse aqui na América Latina hoje, ele assustaria. O Che Guevara não ia reconhecer nada aqui. Ele ia falar, nossa, a gente lutou tanto pela pátria, hoje estão falando em Estado plurinacional, estão falando em umas coisas que vai no sentido da contramão do que foi a esquerda na época da Guerra Fria, no processo de descolonização. Porque quando você descoloniza, o nacionalismo é a bandeira, não o nacionalismo chauvinista da direita, o nacionalismo progressista que emerge da luta anticolonial. Então sempre teve isso. Agora, na Europa e nos Estados Unidos, quem abraçou essas causas foi a extrema-direita. Logo, eles pegaram um nicho que a esquerda simplesmente se ausentou e não deu resposta. Perfeito. Você tem, e é verdade, você tem a direita, ela usou esse símbolo, ela percebeu que tinha um vazio que poderia crescer ali, né? Porque você percebe que eles acabam exagerando, ou exagerando não, tem um discurso criminoso, até xenófobo, criminoso, e também contra minorias no próprio país, isso tem, supremacista branco, no caso dos Estados Unidos. E agora, por outro lado, você poderia ter, como você já disse, a própria Fidel Castro, tem aquela questão, lá você vê muito em Cuba, isso tem muito patriotismo, muita defesa da pátria mesmo, entendeu? Isso tem muito, dispostos a morrer mesmo para defender, e vem os Estados Unidos como inimigo que querem acabar com o país deles, né? Isso tem. E, de fato, tinha que encontrar um equilíbrio, né? Mas eu vejo que existe, sim, estou falando, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Existe, sim, um sentimento nacionalista que aflora e que não pode deixar, de alguma maneira, isso está em todos os países, até na China, e não pode deixar em nenhum momento a defesa que a China faz de Taiwan, por exemplo. Isso tem a ver com o Estado Nacional, com a cultura do país, uma cultura das pessoas se reconhecerem, né? E isso é uma forma de você solidificar uma nação, claro que é. Então é interessante, como é que nós poderíamos caminhar para um nacionalismo equilibrado, vamos chamar assim, né? Eu cuido bem da minha casa, amo a minha pátria, muito legal, e vou defendê-la de qualquer forma, porque isso une as pessoas, né? Como é que seria possível fazer esse nacionalismo equilibrado? E se já teve algum exemplo em algum lugar do mundo? Olha, eu vou citar um exemplo no Brasil, Joaquim, que você vai lembrar, em 1998, na Copa do Mundo, o Lula e o Brizola com a camisa verde e amarela, com a camisa canarinho da seleção brasileira, entende?
essa camisa, não essa que eu estou usando, a camisa da seleção brasileira é a única seleção pentacampeã do mundo. O Brasil, ele tem um soft power, o Brasil é reconhecido mundialmente pela sua cultura, pela sua música, pelo seu futebol, pela sua identidade, pela sua língua. É o país, graças ao Brasil, o português é uma das 10 línguas mais faladas do mundo. O Brasil, em termos de extensão territorial, é um dos 10 maiores países do mundo. Então, o Brasil, ele tem uma vocação para ser um país unido, para ser um país integrado, para ser um país reconhecido internacionalmente enquanto potência, enquanto nação. Eu me lembro que quando o Lula foi tomar posse em 2002, eu fui em Brasília, eu fui ver o Lula na Avenida Paulista, quando ele fez o discurso da vitória, e fui ver o Lula em Brasília no dia 1º de janeiro. Eu lembro que lá todo mundo estava com bandeira verde e amarela, as pessoas usavam até camisa do PCdoB, do PT, do PDT, dos partidos que apoiaram a vitória do Lula na ocasião, mas as bandeiras eram verde e amarela. Pode procurar as fotos da posse do Lula de 2002. A gente vai ver que a esquerda foi deixando isso, e acho que teve aí uma questão de guerra psicológica na Copa do Mundo, né, o serviço, porque eu vou dizer, quem estuda as guerras híbridas sabe que uma das coisas mais importantes para você destruir uma nação é fazer com que a população se sinta apartada dessa nação. E o que dava união para o Brasil era o futebol. E o futebol foi exatamente o ponto nevrálgico que eles atacaram na Copa de 2014. Para mim, aquela operação foi muito bem planejada. Aquela greve no metrô, nós temos documentos que um dia, quem sabe eu escrevo um artigo, que mostram que certas organizações receberam dinheiro de fora para atuar nisso aí. Isso está documentado, não é teoria conspiratória, não. Vai sair livro, vai sair tese, vai sair muita coisa sobre isso. Então, houve uma atuação para inviabilizar a Copa no Brasil. O 7-1 foi o contrário, é até simbólico, que no jogo de estreia do Brasil, que foi lá, na Zona Leste, né, foi ali, em São Paulo, na Zona Leste, o primeiro gol que o Brasil fez foi um gol contra, foi muito simbólico. Já estava ali dizendo onde que o Brasil ia parar. E o Brasil parou exatamente nessa situação. E aí, quando terminou a Copa de 2014, vieram aqueles protestos e eles se apropriaram da camisa da seleção canarinho. E progressivamente foi tendo manifestações vermelho de um lado, amarelo do outro. Eles conseguiram fazer com isso exatamente aquilo que eles fazem em tudo quanto é país, é criar uma cisão. Se, por exemplo, a gente vivesse num país que era muçulmano, onde tivesse xiitas e sunitas, eles investiriam nisso. Aqui eles investiram nessa divisão, porque já havia uma predisposição do Nordeste de votar na esquerda, das periferias das cidades votarem na esquerda, e dos centros e das cidades mais ricas votarem na centro-direita. Aproveitando dessa engenharia social, foi criado um plano muito bem sucedido, com a Lava Jato, com a projeção de quadros de direita, esses movimentos fake, tipo o MBL, que surgiu do nada e já conseguiu fazer bancada. Então, tudo isso foi muito bem pensado. Então, quem viveu o processo que levou à vitória do Lula em 2002 vai se lembrar que a esquerda abraçou a bandeira nacional porque o FHC era o cara que era o entreguista dos Estados Unidos. Era o cara que mandava o ministro tirar sapato quando entrava nos Estados Unidos. Então, o governo do FHC era o governo do neoliberalismo, era o governo da submissão ao imperialismo. E o Lula entrou em 2002 como um governo de afirmação da nacionalidade. Isso a esquerda tem que recuperar. E se a esquerda pegar e aceitar que o bolsonarismo tomou para ele os símbolos nacionais, a esquerda jamais vai se reconciliar com o povo, porque o povo brasileiro que não é de partido, que não é militante, ele olha para os símbolos nacionais e ele se identifica. Sim, sim. Mas é curioso que eu vejo, pela minha experiência, eu vejo que um sentimento de nacionalidade muito forte existe no Nordeste, por exemplo. De Brasil, etc., de brasilidade muito forte. E está voltando no Lula hoje, né? Então, eu digo que também existe, eu acho que uma manipulação muito grande em que o Sudeste caiu, de que, na verdade, a esquerda não seria a favor da pátria. Por isso que um dos slogans do Bolsonaro é pátria, família, não sei das quantas, entendeu? Então, mas falta mesmo... que duas coisas, tentando ver se não é contraditório. Eu vejo que o sentimento no Nordeste de brasilidade é grande. Tá? E eu vejo isso, a experiência que eu faço, isso é empírico. Né? E segundo, que eu acho que uma das campanhas que o Lula fez logo que assumiu, eu acho muito importante,
e eu acho que foi muito importante para o governo dele, ele fez uma campanha, e ele pediu para os estados fazerem, que era: eu sou brasileiro, não desisto nunca. Ele mostrava o Ronaldinho, mostrava outras pessoas que apanharam muito na vida, deram a volta por cima e foram para o auge, né? É o exemplo dele próprio, que tinha perdido 3 eleições e ganhou, e estava fazendo um bom governo, né? Fez o melhor governo, o governo que teve a melhor aprovação. Mas como é que... aí que eu pergunto, concordo com você que a direita, a extrema-direita, ela começou: não, eu defendo a minha pátria, defendo a minha bandeira, ela jamais será vermelha, foram se apropriando. E, de alguma maneira, mas não foi porque o Lula deixou de, por exemplo, um líder como o Lula deixou de usar os símbolos nacionais. Mas, em algum momento, realmente, eles se apropriaram disso de muito fortemente. E você está falando uma coisa muito correta: o governo do FHC era um governo entreguista, que houve mesmo, a gente começou a se sentir rebaixado. Agora, por outro lado, olha como eu estou falando certas coisas que parecem contraditórias e o povo não está percebendo. O Bolsonaro foi lá e concedeu aos americanos uma coisa que não existia no Brasil, não existia na história da nossa diplomacia. Os americanos podem entrar aqui sem visto, nós lá jamais. O Brasil tem o princípio da reciprocidade. Então, um governo que, na verdade, isso na época do Trump, um governo, na verdade, submisso, o Bolsonaro vai lá e bate continência para a bandeira. E, ao mesmo tempo, ele consegue capturar alguns símbolos nacionais. Que coisa maluca, o que está acontecendo? O que a gente deve fazer para tentar... Porque será que só denunciar o Bolsonaro como um falso em tudo, hipócrita, mas ou mais do que isso, a gente fazer um chamado pela nacionalidade, isso no campo da esquerda? Olha, eu acho que, na verdade, a esquerda está faltando recuperar as suas raízes originais. O seu vínculo com a classe trabalhadora. Isso é fundamental. Por enquanto, a gente só tem o Lula que tem ainda essa identificação. Nós precisamos voltar. É o discurso do Mano Brown em 2018. Volta para as bases. Mas não é só voltar para as bases. É voltar com uma identidade de classe. É defender o interesse dos trabalhadores. É ver a situação que estão os trabalhadores hoje com a precarização do trabalho. Então, nós temos... A esquerda do Brasil, ela tem uma tradição de estar vinculado aos trabalhadores, desde a fundação do PCdoB em 1922, até a fundação do PTB no processo de democratização do Brasil, e a fundação do PT. Todos esses processos foram de partidos de origem trabalhadora, de origem operária, que resultou, inclusive, na própria CLT e na progressiva aperfeiçoamento disso. Então, esse é um ponto que a esquerda precisa voltar. E o outro ponto é essa questão nacional, que não pode ser entregue para a direita, porque o nacionalismo da direita, ele é aquele nacionalismo entreguista, né? Ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e se veste feito pato amarelo. E a gente sabe o quanto esse nacionalismo, ele é contra, ele não é nacionalista, ele não é a favor do povo brasileiro. Ele, no máximo, se apropria do que é brasileiro para roubar, para beneficiar. É a ideologia das capitanias hereditárias. É a ideologia do seguinte: o Brasil é um lugar onde a gente vai pilhar, vai tirar todos os recursos naturais, vai explorar a força de trabalho para ir morar na Europa e nos Estados Unidos. É essa ideologia fundante da elite do Brasil que tem esse nacionalismo. E a esquerda precisa recuperar o nacionalismo popular. Só que o nacionalismo popular não é a negação do nacionalismo, ela é a ressignificação do nacionalismo. O nacionalismo ele precisa ser a grande causa que una o país. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala na necessidade de ter uma Petrobras estatal, existe toda uma história por trás disso. Existe toda uma luta da campanha do Petróleo é Nosso, que uniu militares progressistas com intelectuais, com o Partido Comunista, com todos os setores da sociedade que acreditavam que o Brasil tem que se desenvolver pelas suas próprias forças. Então é esse patriotismo, é esse nacionalismo que a gente tem que resgatar, porque senão a gente fala que numa guerra que está acontecendo hoje, que o centro de disputa é a questão energética, o Brasil privatiza a Eletrobras e desmantela a Petrobras, o Brasil já está saindo atrás. Então, Joaquim, até respondendo aquela pergunta anterior, eu acho que o Lula primeiro tem que recuperar isso, senão ele não tem nem o que levar para sentar na mesa. Porque para o Brasil adotar uma política de independência, ele tem que ter uma indústria de fertilizantes para não depender dos fertilizantes russos e refinarias para não depender das refinarias americanas. Hoje o Brasil está na mão das duas.
Sabe, hoje, em vez do... Se o Brasil tivesse hoje as refinarias que foram planejadas ali no PAC, no governo do Lula e da Dilma, se o Brasil tivesse concluído isso, que a Lava Jato parou e desmantelou, e se o Brasil não tivesse vendido a preço de banana privatizado a Eletrobras, o Brasil teria 2 ativos para poder ter a sua autonomia energética. Né? O Brasil podia ter indústria de fertilizante, o Brasil tem essa tecnologia. E não precisa importar isso da Rússia. Só que o Brasil não monta isso por uma decisão dos investidores da Petrobras, que eles preferem, para lucrar, que o Brasil venda petróleo bruto e depois retorne para cá o petróleo processado. Né? Então, essa é uma escolha econômica do neoliberalismo. Então, se não for o Estado Nacional recuperar isso, não tem outra bandeira que não seja do nacionalismo. Que é isso, o nacionalismo econômico. Perfeito. E eu vejo realmente falar mais de pátria mesmo, né? De como essa nossa terra é abençoada, de como nós a amamos, de como nós estamos dispostos a defendê-la, de todas as maneiras. E é um país que tem tanta coisa para defender, né? Eu vejo uma coisa muito interessante quando eu falo para você, seleção brasileira é um patrimônio. Quando eu vejo, você vai para qualquer lugar do Brasil, quando joga na seleção brasileira, há uma torcida muito grande. E, infelizmente, a camisa está associada hoje à extrema-direita. Isso é horrível, né? E eu acho que está faltando mesmo a esquerda, vamos chamar assim, ela escancarar mais esse amor pelo Brasil. É ela que ama mais, mas ela não diz que ama, né? É aquela coisa do marido. Porque o amor dela traiu ela. Não, é que nem aquele do marido, ele faz tudo pela mulher, ele trabalha, ele faz, ele gosta, mas ele não diz toda hora que a ama, etc. Então, é uma coisa curiosa. Aí, por outro lado, tem aquele outro sem vergonha, que é o hipócrita mentiroso, tem 200 amantes, e aí vive dizendo que é amor, 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 e ama é tudo da boca para fora, né? Coisa interessante. É uma discussão muito, muito boa essa nossa. O Antônio Ribeiro diz aqui, olha, eles, a extrema-direita, né, se apropriaram do verde e amarelo das diretas já como movimento nacional antissistema. O Kaique Butler fala amor, Brasil, fraternidade e felicidade. O Edas Júnior, né, JR, diz Zema é preocupante? Eu acho que é preocupante, mas mineiro se adapta, viu? Tem um jeito mineiro de fazer política, pode ter certeza. Lula eleito, Zema vai se dar muito bem com o Lula. Já está eleito o Zema. Pode ter certeza, Lula eleito não vai ter problema nenhum com o Zema. O Rodrigo Pinheiro Predador, ele fala que ele mandou um terceiro e-mail e diz para ler. Honestamente, Rodrigo, eu não recebi esse e-mail, mas acho que se você tiver alguma mensagem, pode mandar por aqui mesmo, para a nossa discussão. Eu realmente não, eu até olhei agora no e-mail e não recebi. Bom, nós estamos, tinha tanto assunto para comentar, mas o tempo ficou curto, vai ficar para daqui 15 dias que eu vou te convidar novamente, né? Te agradeço muito, sempre estar generoso aqui com a gente, participando. O que nós temos que fazer para ampliar a votação? Eu sei que você é progressista, foi da juventude do BRICS. Olha, eu acho que a gente o Lula. O que nós temos que fazer para vencer essa eleição, afastar definitivamente, virar essa página de hipocrisia, de horror, de trevas que nós estamos vivendo? Olha, eu acho que, assim, existem coisas que têm que ser feitas pela campanha, que é produzir material e fazer circular. E nós, que estamos, assim, na base da pirâmide, a gente tem que distribuir isso nos nossos meios, nos nossos grupos. Nós precisamos comprar o debate, nós precisamos saber entrar no convencimento. Não dá para a gente entrar numa de chamar quem vota no Bolsonaro de gado. Nós temos que convencê-los de que eles realmente pensaram isso de um jeito, não tem problema que eles pensaram no passado, o que importa é daqui para frente. Porque se a gente for ficar dizendo eu tinha razão, nós só vamos alimentar o nosso ego. E o que a gente não precisa agora é de ego alimentado. O que a gente precisa é do Bolsonaro derrotado para ir para a cadeia. Porque é esse o destino que o Bolsonaro tem que ter. Porque se a gente deixa o Bolsonaro ficar livre, ele vai continuar pregando essa agenda de ódio e vai continuar dando trabalho. Então, é preciso que a gente dispute. E tem uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer. Eu sou de São Paulo, estou sempre aí pelo Sul, estou sempre aí por outras regiões do Sudeste, e vou dizer, não comprem esse discurso do mapa de duas cores. O Brasil não é Sudeste azul, Nordeste vermelho. Não comprem isso. Em São Paulo, o Haddad teve uma votação que ele chegou no segundo turno como o candidato da esquerda mais bem votado de todos os últimos 20 anos. Então,
A disputa contra o bolsonarismo teve lugares em São Paulo que a esquerda ganhou. Eu estou falando de São Paulo, seja nas urnas de alguns bairros de periferia, seja em algumas cidades do interior. No Rio Grande do Sul, se você for olhar o oeste do Rio Grande do Sul, é todo vermelho. E se vocês forem olhar ali, até em Santa Catarina, que é o mais conservador de todos, você tem pontos vermelhos de resistência. E esses pontos não são nem tão vermelhos, nem tão azul. Eles são, às vezes, cor-de-rosa e, às vezes, azul claro. O que significa que a vitória ela foi apertada. Isso significa que não é a gente dizer o Nordeste é lindo, maravilhoso. Mas a disputa tem que estar em São Paulo, tem que estar no Rio, ela tem que estar em Minas, ela tem que estar no Rio Grande do Sul, ela tem que estar nos lugares aonde o bolsonarismo está presente, porque é nesses lugares que a decisão vai ser tomada. Não adianta a gente ficar só dizendo que o Nordeste é o exemplo a ser seguido se a gente não faz a nossa parte. Porque se hoje São Paulo está nessa situação, nós temos que fazer uma autocrítica que a esquerda errou nas táticas em São Paulo. Não adianta só a gente culpar a direita, dizer São Paulo é conservador. Mais ou menos. São Paulo teve a Revolução de 24, São Paulo teve a greve de 17, teve a greve de 68, as greves do ABC, as diretas já em São Paulo foram as maiores. São Paulo elegeu a Erundina em pleno fim da ditadura, São Paulo elegeu Marta, elegeu Haddad na capital. As cidades do interior, nós tivemos governos de esquerda, desde a transição da ditadura. Eu sou de Piracicaba, o João Herman Neto levou um congresso da UNE para Piracicaba em pleno governo Paulo Maluf. Então, existe resistência em São Paulo. Rio Grande do Sul é o estado da farroupilha, da luta de chimangos e maragatos. É o estado onde surgiu ali a Coluna Prestes. Então, vamos com calma com essa história de negar que existe resistência em São Paulo, no sul e no centro-oeste, que são áreas que a gente tem que disputar e ir para cima do bolsonarismo. Né? O Nordeste fez a parte deles, agora vamos fazer a nossa. Muito bom. Muito bom. Então, Thomas, até daqui uns 15 dias que eu vou te convidar a ver a tua agenda aí. Muitíssimo obrigado. Sua rede social para as pessoas seguirem, tem muita gente elogiando aqui, aqueles que ainda não conhecem. Muito grato. Vamos lá. Eu tenho dois canais no YouTube, um que é o Professor Thomas de Toledo, que eu faço essas análises de política, de geopolítica e de relações internacionais. Então sigam lá, Professor Thomas de Toledo. Botei um vídeo hoje sobre essa guerra da Ucrânia, debatendo um pouco mais esses temas que a gente só pincelou aqui. E para quem se interessa por história e arqueologia, o canal Farol de Alexandria. Também vocês podem me achar nas redes sociais Thomas de Toledo. Então, sigam principalmente no YouTube, que é onde eu estou agora trazendo mais informações aí para vocês, que é Professor Thomas de Toledo e Farol de Alexandria. E agradeço ao Joaquim. Estamos aqui daqui 2 semanas para a gente debater outros assuntos que não deu tempo hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. O último superchat aqui do Kaique Banda. Deus é amor, pátria e Brasil. Família, deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui, olha. Deus é amor, pátria e Brasil. Família é fraternidade, liberdade é felicidade. Amor, Brasil, fraternidade e felicidade. Tá aqui o recado do Kaique Butler. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês. Continuo com a programação 247. Thomas, muitíssimo obrigado mais uma vez, viu? Grande abraço para você e até mais. Até mais a todos.